O início da gravação é a partir de agora. Daremos início à prova de conceito, prevista no anexo 17 do termo de referência do pregão eletrônico número 079 SMSU 2022, que tem como objeto contratação de serviço para implantação de vídeo monitoramento através de câmeras com analíticos para visualização via plataforma web, contendo sistemas gerenciais de operação que possibilite a integração com outros sistemas, com o fornecimento de toda a estrutura, equipamentos e mão de obras necessária, conforme quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Serão passadas informações antes do início da prova de conceito para garantir a transparência do processo. Toda a prova de conceito será gravada, sem cortes, para que possa servir de insumo para a comissão, bem como fique registrada a lisura do processo. Caso a gravação tenha de ser interrompida, será informado o instante exato da interrupção, bem como será registrado quando a retomada da gravação. A comissão avaliadora da Secretaria Municipal de Segurança Urbana será composta pelos seguintes membros: Silvio Conceição Tomé, RF 84588447, Leandro William de Souza, RF 912-6627, e Anderson Monteiro de Abreu, RF 892-7642. Todos funcionários da SMSU, com amplo conhecimento do edital e da tecnologia a ser contratada. Eles serão assessorados por outros funcionários da SMSU, tanto para a gravação quanto para a operacionalização da plataforma da prova de conceito. Para que fique claro o que será avaliado durante a prova de conceito, passamos a descrever. Conforme descrito no anexo 17, item 1, prova de conceito, a licitante vencedora do certame deverá indicar o local para a realização da POC. Foi indicado este local, na cidade de Sorocaba, no Parque Tecnológico de Sorocaba, Avenida Itavuvu, número 11.777. Sendo que, neste local, será feita a comprovação de que a plataforma no formato web, conforme definido no glossário do termo de referência ofertada pela licitante, já está em operação com pelo menos 1.000 câmeras instaladas e operacionais. Para tanto, testes serão executados pela comissão avaliadora da SMSU, de modo que possa validar o serviço fim com o acompanhamento da licitante vencedora em ato público. Nesse sentido, o item 1.3 do anexo 17, prova de conceito, prevê o que segue. Será exigido, antes da realização da prova de conceito, a comprovação que a plataforma de vídeo ofertada pela licitante já está em operação em alguma instalação com pelo menos 1.000 câmeras instaladas e operacionais, com funcionalidades de processamento e análise de vídeo equivalentes às exigidas neste termo de referência. Conforme o item 2.3 do item 2, procedimento da prova de conceito, previsto também no anexo 17, o representante da licitante apresenta sua equipe e apresenta o conceito inicial da plataforma, apresentando o relatório de câmeras. Nesse sentido, a comissão vai verificar se a plataforma de vídeo ofertada pela licitante já está em operação com pelo menos 1.000 câmeras instaladas e operacionais, pedindo alguns testes para essa constatação. Assim, conforme o item 2.31, no item 2, procedimento da prova de conceito, prevista no anexo 17, só poderá dar andamento na prova de conceito após a constatação de entendimento do item 1.3 do referido anexo. Caso a exigência acima narrada for superada, serão iniciados os testes previstos no item 3 e no item 2, procedimento da prova de conceito, previsto no anexo 17, denominado tabela de avaliação. Após a leitura que detalha a dinâmica da prova de conceito, iniciamos a avaliação do item 1.3 do item 1, prova de conceito, previsto no anexo 17. Assim, iniciamos a apresentação, ressaltando que a solução que será realizada, os testes, deve ser a mesma solução ofertada no certame, conforme item 11.6.1b3 do edital. Nesse sentido, solicitamos que a licitante inicie a apresentação da equipe e demonstração da solução ofertada, conforme item 2.3 do anexo 17, com as seguintes demonstrações requeridas. 1. Demonstração da arquitetura de provisionamento da solução que a POC será realizada, para confirmar que a plataforma é web como é provisionada, conforme item 1.1 da POC. Demonstração que a arquitetura de provisionamento está alinhada à definição de cloud computing, uma nuvem privada, e utilizada câmeras de abstração de software para hardware, sendo utilizadas no gerenciamento
e provisionamento da solução por software, de forma que a solução seja adequada para o objeto de certame, conforme item 1.1 da POC. 3. Demonstração da arquitetura e composição da solução, que a interface web não é apenas uma interface agregadora, exemplo PSIM, mas sim a própria solução de vídeo monitoramento, onde é possível manipular, controlar e gerir a câmera. No caso de utilizar uma interface agregadora, demonstrar seu funcionamento e dos sistemas que compõem a solução separadamente. 4. Demonstrar que a plataforma está em operação e que não foi provisionado apenas para a POC, apresentando logs e histórias de operação da infraestrutura de provisionamento, conforme item 1.1 da POC. 6. Demonstrar que a plataforma está em operação e sendo utilizada pelos operadores agentes, sendo que essa é uma implantação completamente funcional. Desde forma devem existir usuários ativos na solução durante os testes da prova de conceito, conforme item 1.1 da POC. Demonstrar que as câmeras na plataforma pertencem a esta solução, sendo controladas e geridas através dela, comprovando assim que essas câmeras fazem parte da solução em que os testes serão realizados e que a solução realmente suporta a carga gerada por esses dispositivos, conforme item 1.1 da POC. Então, agora eu chamo os representantes para apresentar a plataforma. Dá para ligar a apresentação aí, Rafa? Precisa ligar o projetor. Alguém tem que ligar o projetor lá. Hã? Ligar o projetor. Vamos ligar o projetor aqui. Ah, ligou. Tá bom. Põe a nossa apresentação aí, Rafa, por favor. Tá ligado. Eu acho que essa daí é a primeira? É, né? Tá. Bom, então eu vou apresentar agora para vocês justamente o conceito que foi elaborado do projeto do Smart Sampa. Tá? Isso aqui já é um projeto que não começou agora por conta da licitação, já é algo desde a época do City Câmeras, que nós estamos já analisando todas as versões que vocês tiveram, e a gente sabe que foi uma luta muito grande aí para vocês conseguirem conduzir esse processo. Então a gente já foi se antecipando, vendo, e a gente consegue ter todas as funcionalidades que vocês falaram, e inclusive outras que ainda teriam que entrar em desenvolvimento, a gente já tem prontas no nosso sistema. Então a gente está bem adiantado em relação a isso. Então eu vou começar agora, pode passar a próxima aí. Eu vou apresentar primeiro a questão de quem é a L8. Tá? Para quem não conhece, nós somos um grupo de empresas que atuam no campo de operadoras de telecom, na parte de infraestrutura. Nós temos um braço na parte de energia fotovoltaica, energias renováveis. Temos também, principalmente, um braço voltado principalmente àquela questão da cibersegurança, que é hoje o que a gente mais se preocupa por uma questão de não vazar informação, garantir a segurança dos nossos clientes. Aqui tem uma lista grande dos nossos principais clientes, mas o que eu posso destacar hoje, nós temos, por exemplo, a PM do Rio de Janeiro. Só no ambiente da PM do Rio de Janeiro nós temos 15 mil câmeras conectadas. E que é um sistema, inclusive, muito mais complexo do que esse, porque são câmeras da polícia. Então, todas aquelas ações policiais que estão acontecendo dentro do estado do Rio de Janeiro, elas ficam conectadas no nosso sistema, e faz essa gravação, e aí você tem um monte de fatores que não entram no Smart Sampa, por exemplo, que as câmeras a gente tem um posicionamento mais fixo, obviamente vai ter câmera de corpo também da guarda, etc. Só que se você pensar a nível estadual, o ambiente é muito mais complexo do que dentro do município de São Paulo, onde a gente sabe que tem cobertura, por exemplo, das operadoras de telecom.
né? Fora isso, nós estamos no Tribunal de Justiça, então a gente realmente tem um know-how muito grande e de longa data nisso aí. Então, as soluções que a gente atua, as principais, são justamente as multidisciplinas necessárias para a elaboração e desenvolvimento e também da instalação do Smart Sampa. Pode ir, Rafa. E aqui está a nossa estrutura, as localizações dos nossos escritórios. Nós temos escritórios também aqui em São Paulo. Então, apesar da empresa a sede ser em Curitiba, ela é uma empresa que tem presença a nível nacional. E aqui são os nossos principais parceiros, que também parceiros a nível mundial de tecnologia. Muitos deles, inclusive, a gente que valida a solução antes de ser aplicada para uso. E aqui são as milhares de certificações que os nossos profissionais têm aí para garantir toda a competência necessária. Vários prêmios também. E praticamente todas as feiras de segurança nós estamos presentes. Tá? Bom, agora eu vou fazer um overview do que foi realizado, de como foi montada a nossa proposta que foi apresentada para vocês. Tá? Então, eu primeiro queria agradecer as pessoas que estão trabalhando com a gente. Obviamente, a L8 não faz isso sozinha, nós temos os nossos parceiros. E, no caso, aqui mesmo, o Polo Tecnológico de Sorocaba, que liberou o espaço para que a gente possa demonstrar, porque todo esse processo, assim como vocês exigem a LGPD, todos os nossos clientes também exigem a mesma coisa. Então, a gente teve que conversar, pedir autorização. Então, teve autorização do Parque Tecnológico, que é o ambiente que nós estamos, teve autorização do Segue de Boa, que vocês sabem, é um projeto que já está em São Paulo, já teve lá, inclusive está com o Roberto Rocha, que é o dono da empresa aqui. Ele é nosso cliente, então todas as câmeras que são do Segue de Boa, tanto do município de São Paulo, São Roque, Ibiúna, 2.800 câmeras, né? 2.850 câmeras, só que, como vocês sabem, o conceito do Segue de Boa também ele tem o cliente final dele. E ele teve que pedir autorização um a um desses clientes para que a gente pudesse estar apresentando a câmera deles aqui. Então, ele liberou para a gente, conseguiu 1.016 das 2.800, por uma questão de proteção de dados não liberaram, a gente não pôde colocar para apresentar para vocês o ambiente. Mas nós temos 1.016 só com Segue de Boa aqui, que dá para mostrar no ambiente. A Local DC, que é uma empresa da Netel Infraestrutura, que é exatamente a empresa de data center que trabalha conosco. Eles possuem um ambiente de disaster recovery com sites aqui em Sorocaba, dentro desse polo, que depois eu mostro para vocês. Temos em São Paulo, Barueri, Jundiaí e também no Rio de Janeiro. Então, em cada um deles a gente tem um link de 80 GB com cada uma das operadoras, direto no hub deles. Então, tem um link de 80 GB para TIM, para Claro, para Oi e para Vivo. Tá? Em cada um desses data centers. E fora isso, cada um deles é ligado com um link redundante de 100 gigabits. Cara. Então, realmente é um ambiente preparado para todo o tráfego de dados que é necessário para o Smart Sampa. E a Netel, como eu falei. Pode seguir, Rafael. Bom, vou me apresentar, porque, antes de tudo, né, quem é o Rodrigo Sagaceta? Eu sou o arquiteto dessa solução, então tudo isso que vocês estão vendo foi elaborado, quem fiz isso aqui para que chegasse nesse nível que vocês estão vendo. Tá? Quem sou eu? Eu tenho graduação em marketing e sou engenheiro eletricista. Eu tenho especialização em marketing internacional, produção de conteúdo para mídia digital, perícia técnica do judiciário. Eu sou perito técnico do Judiciário Federal. Tá? Mediação de conflitos, pacote anticrime, eu tenho essa especialização também, e práticas em audiências. Eu tenho pós-graduação, MBA em comércio exterior, MBA em segurança pública e privada, MBA em planejamento e controle de obras públicas, e eu também sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu estou realizando o meu mestrado acadêmico na Universidade Federal do ABC, onde a minha dissertação é exatamente em redes neurais transformers e transformadores de visão para a aplicação de inteligência artificial em cima de informações vetorizadas. Tá? O que isso significa? Vocês vão ver a nossa solução, e um grande impacto que tem nessa solução que vocês precisam, e vocês devem ter observado, é justamente o fluxo de dados,
que se você tiver que trafegar toda hora a imagem para fazer uma análise analítica, isso vai ter um fluxo tão grande de dados que acaba, às vezes, sendo inviável. Então, por isso que muita gente deve ter colocado proposta 40 milhões, 50 milhões, porque eles teriam que prever tudo isso, só que como a nossa solução ela já foi desenhada de uma forma a trabalhar com vetores, a gente tem uma otimização muito grande em relação ao tráfego de dados e a gente consegue ser muito mais rápido também na resposta dos analíticos. Tá? Então, isso já é uma coisa que já é um plus que está vindo e que já está otimizado pensando nessa estrutura de 40 mil câmeras que vai ter dentro do Smart Sampa. Tá? Bom, aqui é o ambiente que a gente vai testar. Nós preparamos, lógico, eu vou já explicar isso para vocês, porque assim, eu consegui a autorização do Segue de Boa, ele conseguiu a autorização dos clientes deles, mas a gente não pode alterar nenhuma configuração do sistema dele. Isso ficou algo que não dá. Então, a gente vai mostrar o que vocês precisarem ver, mas todos os testes, todas as criações, o que precisar ser feito, vai ser feito nas câmeras que estão dentro desse ambiente. Até porque a gente já pode testar, tem uma parte da POC que fala que tem que cadastrar um usuário, tem que colocar uma imagem, aí vocês vão poder andar, vai mostrar que está tendo segmento, veículo lá fora, tudo mais, então fica até mais fácil do que se eu, por exemplo, pegasse lá do Segue de Boa, o cara pega uma câmera que está em São Roque, vai seguir, não sei o quê, e aí a gente precisaria de todo daqueles clientes liberando, e a maioria deles não liberaram. Tanto é que de 2.800 câmeras que existem lá, eles liberaram só 1.016. E eles são nossos clientes porque a gente está migrando toda a plataforma, justamente desde quando? Março? É de março? A gente firmou isso em fevereiro, começou em março, né? Porque o que acontece? Esse problema que eu falei da banda é um problema que ele tem também, que é os clientes dele, normalmente, a responsabilidade do Segue de Boa é o seguinte, é fornecer a gravação em nuvem para os clientes dele com as funcionalidades analíticas que ele está fornecendo para a sociedade civil. Mas a responsabilidade do link entre a câmera e o Segue de Boa é do cliente que contrata ele. Então, às vezes, o cara coloca lá aquele speed de 100 MB, se ele estiver fazendo download, às vezes a câmera fica lá offline por conta disso. A prioridade não é a imagem. Aí ela fica gravada dentro do SD card da câmera e sobe para a nuvem durante a madrugada. É assim que está funcionando lá por uma questão de otimização da rede. Tá? Então, nós instalamos câmeras para a parte do teste dos veículos nessa área. Então, tem na parte de estacionamento, a gente tem nessa via aqui para fazer o teste de velocidade também, e segmento de veículo, tudo. Dentro do próprio parque tecnológico, a gente tem câmeras instaladas também para fazer todas essas funcionalidades. Então, esse é um ambiente que vocês podem explorar e esgotar todas as funções que vocês quiserem. Tá? A gente pode fazer tudo o que vocês quiserem, ele está liberado para isso, sem problema nenhum. Tá? Pode seguir, Rafael. As premissas da solução. O que a gente usou como premissa para poder estar desenvolvendo? Então, vou primeiro explicar o que é EBSP. A EBSP é um acrônimo de Empresa Brasileira de Segurança Pública que foi criado pela L8. Ela é uma marca registrada da L8 Group e ela foi realmente feita para que a gente criasse dentro de um pacote de soluções para cidades seguras, soluções para a segurança pública, usando esse acrônimo da Empresa Brasileira de Segurança Pública. Tá? A nossa proposta é justamente trazer uma solução que traga valor agregado e que realmente tenha a entrega que o município espera e que não venha a trazer questões financeiras, problema com o Tribunal de Contas, que a gente já sabe que isso daí realmente, às vezes, você pega uma solução muito grande dessa e é a primeira preocupação que qualquer órgão público vai ter. Né? Então, a questão da interface do usuário. Foi criada uma interface de usuário amigável, segura, a gente usa certificado SSL, então não é qualquer máquina que vai poder acessar o sistema. A gente tem que ter a máquina, tem que preparar ela acessa o sistema, mas a gente tem que botar esse ambiente seguro para garantir que não venha acesso externo e não invada, apesar de estar no IP público, ele não vai conseguir de jeito nenhum, a não ser que ele tenha esse certificado. Vocês trouxeram equipamento, se vocês pretendem acessar com o equipamento de vocês, não vai ter problema. A única coisa que eu vou precisar é que o meu técnico de segurança que está aqui presente, ele vai ter que ir lá para colocar esses certificados para garantir que a segurança da conexão. Tá? E eu acho que também, se a gente estivesse fazendo a prova de conceito usando a estrutura da Prefeitura de São Paulo, vocês não deixariam de forma alguma o negócio aberto para qualquer um acessar. Né? Tá? A questão de gestão de acesso.
Então, a gente tem cadastro diferentes perfis de acesso de usuários. Tem a questão da rastreabilidade sobre as ações e atividades dos usuários na plataforma. Então, fica tudo rastreado. Todas as ações que o agente tiver, a pessoa dentro da plataforma fizer, tem todos os registros para você poder seguir isso daí sem problema. Tem a questão da visualização das câmeras na mesma plataforma, é tudo uma plataforma única. Tem a questão do LPR, reconhecimento facial, e também tem a questão do proteção de uso indevido não autorizado. O que seria isso? Às vezes você não sabe todas as pessoas que estão trabalhando na operação o que elas pretendem fazer com aquilo. Então, não é porque está dentro da operação que ele vai ter acesso, por exemplo, a pegar uma imagem e compartilhar no WhatsApp, que a gente já viu isso acontecer. Então, realmente foi criado um ambiente seguro que mesmo o operador lá ele não vai conseguir exportar ou pegar aquele vídeo se realmente ele não tiver vários níveis de autorização para isso. Tá? Então, não existe a menor possibilidade de um vídeo da plataforma acabar vazando dentro do WhatsApp ou de rede social sem autorização do órgão. Tá? Nós temos a questão do monitoramento, então, o monitoramento de disponibilidade das câmeras, demonstrando quantas estão online, quantas estão offline, isso daí, e quantas existem também no sistema. Porque, por exemplo, o próprio Segue de Boa, como eu falei, a questão dos links, tem 2.800 câmeras. Mas a prioridade deles lá, dos clientes deles, às vezes é tráfego de dados. Então, acaba tendo a câmera conectada no sistema, mas algumas delas ficam offline, depois elas retornam, depende da disponibilidade de link. Tá? Alerta, nós temos a questão do alerta em tempo real, então se ele identifica, isso é um teste que vocês vão poder fazer aqui, que está lá na prova, se tem uma pessoa lá que entra numa blacklist, por exemplo, toda vez que ela passar em alguma câmera, vai gerar um alarme imediato no sistema, demonstrando que teve essa violação. Toda a distribuição georreferenciada, e também nós temos a integração com os sistemas de mapas. Função de despacho, tem a questão de aproveitamento de uso estratégico de todas as informações do que está sendo feito, tem uma busca inteligente na parte do vídeo, tem a questão de filtro de pesquisa, principalmente um dos pontos que também foi usado lá pelo pessoal que tentou barrar a plataforma de vocês, em lugar nenhum da plataforma tem busca por gênero, por cor de pele, por, enfim, nada que realmente possa ser utilizado para uma repressão. Tá? É só realmente pontos específicos que ajudem a fazer uma pesquisa, mas que não possam ser encarados da forma como foi dita lá. Tá? Nós temos a questão da criação e gestão também de alarmes georreferenciados, o que permite, por exemplo, se em determinado lugar da cidade acontecer alguma coisa, tem como pesquisar quem é o agente, qual é a viatura que está mais próxima, já enviar de forma automatizada para ele essa informação, para esse agente, aonde está acontecendo a ocorrência, para que ele possa estar indo até o local. Tá? Também a gente já está funcionando tudo certinho. Questão de painéis de informações visuais, para saber como é que está a questão, quantas ocorrências estão acontecendo por dia, quantas ocorrências aconteceram essa semana, no mês, etc. E outras informações que possam ser utilizadas para a administração pública, não só para a questão de segurança, mas às vezes até para um melhor planejamento baseado em informações visuais, que as câmeras, para mim, nada mais são do que sensores inteligentes para diversas funções, não só para o vídeo monitoramento de segurança. Tá? A gente tem também a questão da notificação por e-mail, SMS, formulários e relatórios de todo tipo de ocorrência que acontecer, e a questão de despacho direto para os agentes. E um dos principais requisitos, que inclusive estava lá no edital de vocês, que é a integração com demais secretarias. Inclusive, a maior parte dessas ferramentas de ERP que tem e usam na prefeitura já estão integradas com o sistema, é muito fácil da gente subir eles, e também a gente já tem outras plataformas desenvolvidas que podem facilmente ser aplicada e usada pela prefeitura. Tá? Então, tem a questão das câmeras do município que entram, tem as câmeras de conexão do cidadão, que é de exemplo do próprio Segue de Boa, do City Câmeras, que são providas pela sociedade civil organizada, e não pela prefeitura, mas elas podem ser utilizadas dentro do sistema para ser câmeras adicionais aí para a questão de monitoramento e segurança do município. E tem as câmeras também que são da Guarda Civil Metropolitana, que podem ser as câmeras de corpo, que tem tido essa demanda agora, essa exigência, que os agentes têm que estar usando câmeras de corpo, então
também já está integrado, é muito fácil a gente subir todas elas aqui, e qualquer outro tipo de dispositivo que precise armazenar e apresentar imagens em tempo real sem problema nenhum. Aqui a questão da disponibilidade de segurança. Então, o EBSP, que é a plataforma do Smart Sampa, vamos chamar daqui para frente Smart Sampa, ele está totalmente em nuvem. O que significa isso? Eu tenho o ambiente de Disaster Recovery totalmente pronto. Então, se pegar fogo em um data center, ninguém vai perceber nada. Ele está totalmente preparado para isso. Cada um desses data centers tem uma conexão de 80 GB com cada uma das operadoras de telecom e um link redundante entre eles de 100 gigabits. Tá? Então, está mais do que capacitado para isso. Então, a gente tem aqui o local A, local B, C, D. Hoje, a gente tem o data center que está aqui dentro. Nós temos em Barueri, temos em São Paulo, temos também em Jundiaí, temos no Rio de Janeiro, tem outras localidades também. Então, o ambiente de recovery nem precisa ser criado. Ele já está pronto, é uma questão da gente apresentar para vocês e aplicar as orientações, medidas de segurança que vocês achem mais pertinentes em questão para a segurança do Smart Sampa. Isso daí é muito tranquilo para a gente também. Tá? Então, como ocorrem as conexões das câmeras, por exemplo, vamos falar do segue de boa, que é exatamente o ambiente que a gente vai demonstrar das 1000 câmeras. Então, eles vão conectado direto na nuvem. Porque são justamente câmeras de munícipe. Pode ser câmera minha, pode ser câmera sua ou de qualquer um dessa sala, que reside dentro da área de cobertura do segue de boa. Ele envia isso daí para a nuvem e não precisa ter IP fixo nem nada, porque realmente é um link de acesso home. Aí é conectado no servidor que está dentro do segue de boa e replicado na nossa nuvem, para a questão do disaster recovery. E a gente tem subido isso, que justamente ele está querendo ampliar, pensando inclusive nessa disponibilidade que nós temos de data centers em diversas partes, que vai viabilizar ainda mais o produto deles, para a população em geral. Então, da nuvem, ela segue direto para o nosso data center de disaster recovery, que hoje o que a gente tem aqui realmente a principal função é garantir o disaster recovery de toda essa solução. Tá? As funcionalidades da plataforma. Então, a gente pode agregar câmera comum, câmera panorâmica, PTZ, móvel, veicular. Eu consigo colocar qualquer tipo de serviço em cloud, não só a questão do vídeo monitoramento, mas também as plataformas de administração pública, de RH, de tudo mais o que vocês colocaram lá, muito tranquilo. É muito fácil da gente colocar isso e deixar ativo muito rápido. Tá? A gente tem a questão dos analíticos, e isso é uma coisa muito interessante, que a gente tem a aplicação, a maioria deles, nas bordas. Então, praticamente, o vídeo chega todo já customizado, com todas as indicações, índices das funcionalidades analíticas pronta. Então, aí você consegue ter uma ação muito mais efetiva. Coisas que são funcionalidades assim que realmente exigem um processamento muito maior, como, por exemplo, a questão do reconhecimento facial e da leitura de placa veicular, eles chegam no servidor do data center, é realizado o processamento de vetorização, a imagem é descartada, por uma questão da LGPD, mas os vetores ficam armazenados. E todo alerta, todo o sistema que vocês vão estar colocando lá de busca, não é em cima de uma imagem, por exemplo. Tá? Pode ser uma imagem que você tira aqui agora sua. Ela vai ser usada como referência para ser processada e buscar dentro dos vetores que estão armazenados qual se aplica a você para saber por onde você passou. Então, aí a gente tem a segurança, por exemplo, de que eu não estou armazenando a face de todos os municípios de São Paulo. Eu tenho a vetorização deles. Mas eu já tenho, inclusive, um processo de hashing nessas informações, que eu não consigo, por exemplo, pegar a função vetorizada e retransformar ela para uma imagem. É impossível. Tá? É tudo trabalho em cima de vetorização, tá? Para uma garantia da LGPD. Nós temos a questão também do ambiente de disaster recovery, toda a base de dados fica armazenada com segurança, replicada. Temos a questão da segurança dos dados da LGPD e o acesso todo do sistema é todo baseado em web. Pode ser Firefox, pode ser o Chrome, Edge, enfim, não
não interfere. A questão dos agentes públicos. Então, a gente consegue ter uma otimização das ações, porque como o processamento dessas informações ele é muito mais rápido, então é muito mais fácil transmitir logo para algum agente mais próximo para tentar conter aquela ação que poderia se tornar algo muito pior. Tá? Então, traz essa agilidade, a gente consegue montar na plataforma o que vai chegar para o agente, já é uma informação detalhada do que foi detectado, para que ele possa receber todas essas informações. A gente consegue fazer uma investigação aprimorada, por exemplo, aconteceu algum fato, eu preciso entender quem que era lá, quais são as pessoas que estavam próximas, para você tentar fazer uma investigação e saber que, muitas vezes, principalmente ações de terrorista, não envolvem uma única pessoa. Então, um exemplo, o atentado de Boston, que teve anos atrás, que foi de bomba, essa mesma tecnologia foi utilizada. Em 15 minutos foi identificado todo o grupo que estava envolvido no atentado da bomba lá em Boston. Tá? A gente tem essa questão da busca das evidências, toda a rastreabilidade e o cerco eletrônico. O que seria o cerco eletrônico? O município de São Paulo é muito grande. A população de São Paulo é maior do que a população de Portugal. Então, não é nenhum ambiente simples de operar, de forma alguma. Quem falar que é simples, pode internar que está louco, não é. Tá? A gente faz o cerco eletrônico, por exemplo, os agentes da Guarda Municipal. Você tem lá os agentes que eles devem ficar em determinadas áreas. Você sabe que eles estão programados para ficarem lá. Se por acaso eles saírem daquela área que está programada, vai ter um alerta no sistema. Por quê? Porque é para ele estar lá. Por que ele saiu de lá e foi para o outro lado, se ele tinha que estar ali, e aí aconteceu uma ocorrência, e justamente naquela hora que ele não estava, aconteceu a ocorrência, que é o mais comum de acontecer. Então, isso daí também já está previsto no sistema para garantir isso. Veículos, a mesma questão. Então, a gente tem a busca por característica, modelo, cor de veículo, direção que ele toma, leitura da placa, verificação de todas as pendências que ele tem. A gente faz, tendo a prefeitura, a conexão, por exemplo, com o Detecta, com os outros sistemas do Estado ou do próprio governo federal, você consegue compartilhar essas informações e ter isso em tempo real para aplicar qualquer coisa. Inclusive, na questão dos agentes, por exemplo, o agente ele pode estar com um tablet e parou uma pessoa, parou você, qualquer um de vocês, vai lá e tira a foto para saber se aconteceu alguma coisa. Na hora já retorna tudo o que ele já foi detectado de violação, o que aconteceu, então já vai estar na mão da gente todo o histórico do que aconteceu com aquele cidadão para facilitar a juntada das evidências necessárias para alguma ação. Tá? Veículo roubado, aferição de velocidade, é possível fazer, questão de segmento de veículo, o veículo passou aqui, daqui a pouco ele passou numa outra câmera, e aí ele vai dando alarme, vai mostrando, seguindo exatamente por onde o percurso que o carro está indo. Eu tenho a questão da contagem de veículos, cronologia de todas as ocorrências, então eu tenho uma etapa cronológica, o cara, por exemplo, ele ultrapassou o farol vermelho aqui, causou um acidente, e ele foi seguindo aqui. Ó. Esse foi o trajeto que ele foi seguindo para facilitar a busca de quem foi o indivíduo que, de repente, atropelou e matou alguém. Um exemplo. Tá? Vou monitorar vagas. A gente sabe que em São Paulo a gente tem muito problema disso. A pessoa para veículo em vaga de idosos, vaga de gestantes, vaga para deficiente físico. E a Zona Azul, eu sei que eles monitoram já hoje questão de estacionamento, mas tem essas funções, por exemplo, que fica mais complicada deles estarem gerenciando, porque às vezes tem um veículo lá que tem autorização. Então, eu também já tenho isso aqui dentro. E também a mesma questão do cerco eletrônico para viaturas. Tá? A mesma coisa, não é só a disponibilidade do agente, a disponibilidade da viatura. Às vezes o agente fica aqui e a viatura vai para outro lugar. Então, também tem esse rastreamento. E a questão de pessoas, de um público em geral, não somente de agentes, mas a gente tem questão do reconhecimento facial, toda a análise feita por vetorização, busca de características o que seria cor de roupa, se a pessoa ela é muito alta, como é que está a cor das calças, se ela está correndo. Então, esse tipo de coisa dá para a gente colocar no sistema. Busca e investigação por similaridade. Ou seja, o que acontece? A gente tem, às vezes, hoje eu estou aqui com a barba. Amanhã eu resolvo rapar, porque eu fiz uma merda hoje, vou rapar, amanhã ninguém me acha mais.
Não é assim, ele vai buscar a similaridade, porque no processo de vetorização eu crio tudo isso daí. Então, isso é muito importante, quando você pensa num aspecto de segurança pública, que isso também seja previsto. Tá? Detecção de densidade, um ambiente que nem a gente teve a situação da Covid-19, se a gente tivesse uma situação de inteligência que conseguisse controlar a densidade de aglomeração de pessoas, a gente conseguiria fazer um isolamento social muito mais tranquilo, efetivo e sem impacto geral para a sociedade. Então, eu posso definir lá, por exemplo, se nesse ambiente eu tiver mais de 5 pessoas, opa, me dá um alarme que está começando a ter um problema. Ele tem essa possibilidade. Acesso em áreas proibidas, alerta de pessoas procuradas e a cronologia das ocorrências. Pode seguir, Rafa. Bom, agora nós vamos efetivamente estar dando início aí à prova de conceito. Aí eu vou apresentar a equipe que está trabalhando comigo aqui. Tá? Eu tenho o Rafael Rafa, que trabalha comigo ali. Ele que está seguindo com a apresentação. Tenho o Cleverson, que é o mestre dos magos aí do sistema. Então, todas as questões técnicas que vocês precisarem saber, a nível do que é possível, como é a sistemática, ele está apto para estar respondendo tudo isso daí. Tá? Tem o nosso pessoal do jurídico, tem o nosso pessoal do comercial, tem o próprio pessoal aqui do data center. Então, toda a tecnologia aqui, tem o próprio SegDeboa, que pode tirar alguma dúvida para vocês, é o próprio cliente que a gente está trazendo aqui, que, obviamente, é previsto lá no edital que vocês podem ter algumas questões que tenham que ser resolvidas direto com o cliente, para comprovação, e o Roberto Rocha está aqui presente para isso. Então, a primeira questão é o item que nós temos de acesso à plataforma web. Cadê o Cleverson? Bota aí para a gente ver a questão do acesso web, por favor, Cleverson. Vamos trocar a máquina aqui só. Tá. Estamos com um problema técnico que não está reconhecendo a HDMI do Mac. Alexandre. Vamos passar os vídeos de uma forma geral, aí depois a gente faz... Passa os vídeos e aí a gente coloca e faz tudo. Tá, porque a gente também gravou o vídeo acessando e a gente vai passando enquanto ele vai resolvendo isso daí. Bota aí, Rafael, por favor. Deixa eu ver se eu troco a máquina aqui. Acho que quando o Mac põe a distância do cara, Tá aí a tela da nossa plataforma web, tem lá o link. Então Só para esclarecimento, esse vídeo a gente fez no outro horário, mas a gente vai demonstrar o vídeo para os senhores também. Tá, é só para, enquanto eu resolver a questão técnica, só para vocês verem já como funciona. Então ele entra lá com o login, ele entra. Essa é a tela da plataforma. O item 2 qual que era? Aí a gente depois volta e faz tudo um a um com acesso direto, tá? Vai lá na... Vai direto... Qual que é o vídeo 2 que a gente lembra lá da o pauta? mecanismo de busca. Mecanismo de busca. Então, no caso ali na tela que a gente já tinha entrado, ele vai fazer a busca, né? Então, por exemplo, procurar por próprios, ele fez lá o caso saúde, aí ele mostra na tela todos esses postos de saúde, mas poderia ser hospital, poderia ser qualquer outra coisa que já esteja cadastrado no sistema. Qual é o item 3 agora? Cadastro de usuários personalizável. Vocês vão ver que tudo é sempre na mesma plataforma.
Tá? Em momento nenhum isso sai da plataforma. Então ele faz uma criação de um novo usuário. Qual é o tipo de usuário? Se é guarda, no caso que ele fez de guarda. Então ele tem vários itens e isso daí pode ser customizado se de repente tiver outras necessidades para que tenha um melhor cadastro, isso daí é sem problema nenhum. Tá? Tá aí. O próximo item 4. A busca forense. Então eu posso fazer a busca por diversos itens ali, pode ser por data. Aqui tem a questão de gênero, porque ele detecta se é mulher, se é homem, mas é mais por uma questão de facilitar na hora da busca e não por outra coisa, faixa etária, a cor da vestimenta superior, cor da vestimenta inferior, etc. Ele já faz essa busca e já traz um resultado. Tá? Então aí ele trouxe os resultados aí nesse tipo de busca. Próximo item. Conseguiu já, Cleverson? Eu trouxe outro adaptador e eu quero ver se na resolução, pode ser que o Mac está com a resolução muito alta. Então faz esse teste antes de seguir, porque eu prefiro a gente ir direto pela plataforma, porque também se eles tiverem alguma questão que eles querem fazer, a gente já vai fazendo aqui. Deixa eu pegar esse. Inclusive, se algum de vocês quiser estar lá com ele lá para estar vendo e perguntando, pedindo coisa, fica à vontade. Agora tá, beleza. Alguém quer acompanhar com ele lá atrás ou só pela tela é o suficiente para vocês? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Primeira questão, do acesso web foi feito. Qual era o segundo item, Rafael? Mecanismo de busca. Hã? Mecanismo de busca. Mecanismo de busca. Vai lá, Cleverson. Ô Cleverson, dá pra gente já mostrar o ambiente de mais de 1000 câmeras aí? Pra gente já... a partir daí a gente já continua? Acho que é melhor a gente já mostrar o ambiente de 1000 câmeras. Não sei, acho que eles que decidem, se ele quiser. Não, eu acho que é legal. Vamos provar primeiro o ambiente, porque aí eles ficam muito mais seguros com o restante que a gente vai estar fazendo. Tá bom? Tá. Tá bom. Tá. Uhum. Tá. Então, esse aqui que eu já estava começando da arquitetura. Tá, arquitetura. Então, ok. Então aqui está com a plataforma web. Ok? Tá, primeiro, vamos começar. Eu tenho isso daqui, não sei o que vocês querem, porque não está especificado no digital. Só tem um. Esse item aqui não está, então como é que eu vou colocar o posicionamento? Então, eu não estou priorizando. Eu tenho aqui o grafando de provisionamento. Então, a gente precisa entender o que é a arquitetura que provê essa interface web. Tá, então vamos lá. Então, Fala no gente... microfone que aí já fica tudo bem. tá, então não... Bom, então eu vou explicar tecnicamente o que é arquitetura, como funciona todas as plataformas, para vocês entenderem o conceito da plataforma. Não sei se a arquitetura vocês querem ver o servidor rodando ou a arquitetura da plataforma, mas eu vou explicar tecnicamente o que é a plataforma que a gente está propondo. Então vamos lá. A plataforma
a gente é dividido em duas grandes plataformas. A primeira é uma plataforma de despacho junto com o PSIM, correto? Que é essa plataforma aqui. Que é uma plataforma que tem, já que está previsto no edital, toda a solução de despacho, toda a parte de, já temos RH, já temos aplicativo, já conecta com o aplicativo, a plataforma web desenvolvida em PHP, com base de dados MySQL. Okay? Então, essa é a plataforma de despacho. Então, ela é uma plataforma web desenvolvida em PHP com o sistema. Essa plataforma de despacho, ela chama outras plataformas e outras plataformas chamam. Então, a gente integrou as plataformas entre elas. Aqui a gente chama a plataforma, que é uma outra plataforma essa, que está agregando 1000 câmeras. Se pode agregar mais câmeras aqui, porque é uma plataforma que se agrega a qualquer tipo de câmera. Então, é o que vocês já estão prevendo no edital. O que ele prevê? Eu posso colocar uma câmera RTSP, uma câmera da nuvem, eu posso colocar uma câmera direto de um Digiforte, a gente conecta a KPI direto do Digiforte, ou seja, qualquer cliente eu consigo estar trazendo para essa plataforma. Então, aqui no momento, se eu for pegar aqui, então é isso que vocês estão já adiantando, então eu vou pegar aqui dentro dessa plataforma aqui, ativar as camadas. Então, vou ativar uma camada de câmera. Então, aqui está distribuída todas as minhas câmeras. Então, se eu for pegar aqui, ó, região de Curitiba, se eu for clicar aqui, mais câmeras, vai me aparecer todas as câmeras que estão conectadas. Então, Digiforte, RTSP, qualquer solução, ele está dentro dessa plataforma. Então, está aqui rodando as câmeras, está se conectando em tempo real com essas câmeras. Então, eu vou continuar só na questão da plataforma, né? Então, aqui, daí, tecnicamente também, eu tenho aqui, deixa eu achar aqui. Então, todas as câmeras conectadas. Então, dentro da plataforma, eu consigo trazer, além de câmeras, sensores. Então, eu consigo aqui, por exemplo, dentro da plataforma, trazer um sensor, um pluviômetro. Então, aqui, eu posso trazer todos os pluviômetros. Então, é uma plataforma, como é que ela funciona? É uma plataforma desenvolvida, essa daqui está com uma base MySQL também, com todo o front em React, certo? E essa plataforma, ela conecta, por exemplo, aqui eu trouxe em tempo real todos os dados do CMADEM. Então, eu tenho todos os pluviômetros que estão conectados nela. Então, eu posso trazer pluviômetros do CMADEM, pluviômetros da prefeitura, qualquer tipo de alerta, ele entra dentro dessa plataforma. Então, essa é a arquitetura da plataforma. Então, eu consigo trazer aqui as câmeras, pluviômetros, as ocorrências que estão, eu consigo plotar aqui. Então, eu já converso em tempo real com o sistema de despacho, consigo realizar cruzamento. Então, é uma plataforma que integra qualquer coisa. O Waze, então, a gente já está integrado com o Waze em tempo real. Deixa eu tirar aqui as camadas. Então, eu tirei a câmera aqui. Então, dentro dessa região agora, certo? Eu tenho todas essas ocorrências do Waze. Ó. Eu tenho do lado aqui todas as vias engarrafadas. Eu posso configurar a plataforma para gerar um alerta no sistema de despacho quando tem um acidente de trânsito. Então, ele conversa com o sistema de despacho. Então, ele tem toda essa possibilidade. Então, eu tenho aqui o Waze, se eu for clicar aqui, eu consigo saber o detalhamento, aonde que está a ocorrência. Se eu tiver câmeras próprias, ele posso ativar câmeras para saber aonde que está esse acidente do Waze, se eu tenho câmeras vinculadas. Então, essa é a ideia da plataforma. Então, é uma plataforma, deixa eu achar aqui para mostrar a questão de operação e de o que ela tem de processamento para vocês entenderem. Gestão de processamento. Então, talvez isso responda um pouco mais técnico você também, que é a questão da plataforma. Eu tenho aqui, só dos itens da POC, eu tenho um histórico aqui processados, eu tenho 669 milhões de eventos processados, isso nos últimos 34 dias. Então, com isso, eu consigo saber, eu tenho todas as câmeras processadas, LPR processadas nessa plataforma. Então, conforme sobe a demanda, sobe o servidor. Se você for pegar aqui, a gente tem estrutura do servidor, está em cloud, conseguimos escalonar como for, temos o servidor tranquilo e aqui eu consigo acompanhar em tempo real a performance da plataforma. Não sei se respondeu a tua pergunta.
Então, na realidade, nesse item, a gente quer entender o que provisiona. Então, seriam os componentes da nuvem que servem para provisionar a solução. Os servidores, microserviço, se tem container, quantos containers roda a solução e os que estão executando no momento da POC. Daí eu preciso chamar toda a equipe de desenvolvimento. Não está previsto isso daqui. Como é que eu vou colocar, sendo que é uma arquitetura, eu tenho uma solução envolvida mais 50 programadores, eu vou saber a arquitetura que provisionou, quantos containers eles ergueram para a POC. Isso daí eu acho que, não, se tivesse no edital previsto isso, eu trazia a solução aqui, chegava a conversar com os programadores e trazia a solução. Infelizmente, isso daqui eu não vou conseguir atender, não tem... Isso não estava previsto no edital. Não estava previsto. Se tivesse algum item até que porque falasse no edital... agora eu vou falar também. Isso aqui, presta aqui o microfone. Agora, vocês têm que entender o seguinte, são quase 6 anos de desenvolvimento aqui. Eu não vou entregar de mão beijada, que aqui é um ambiente público, e eu tenho todos os meus concorrentes aqui também ouvindo, e eu não vou entregar o segredo da plataforma para ninguém. Tá? Então, isso deveria estar dentro do edital e não está, a gente vai seguir exatamente o que está dentro do roteiro. Ok? Só para complementar também, pessoal, eu sou o Ramon, do jurídico da L8, tudo bem? A previsão ali é expressa quanto à comprovação do funcionamento, da atividade e também da possibilidade de executar aí eventuais testes, tá? De fato, essa abertura, além de ter uma questão de LGPD, tanto nossa quanto com terceiros, né, que estão envolvidos, tem toda essa questão de segredo aí, enfim, que é uma questão técnica interna da L8. Só deixa eu complementar. Não, eu vou só uma coisa, nada impede, tá? E isso está previsto, obviamente, a gente está prestando serviço para vocês, vai ter todas aquelas integrações, vai haver desenvolvimento de novas funcionalidades, obviamente, essas informações técnicas, quando a gente tiver esse contrato de parceria, é mais fácil da gente passar. Eu não vou passar isso aqui num ambiente onde é público e tem muita gente observando, só isso. Tá? E só complementando, essa questão técnica, por exemplo, de containers, isso, tudo depende de cada solução. Por exemplo, assim, eu tenho tantas integrações aqui. Se eu tiver mais uma integração, eu vou ter que erguer mais um container. Então, hoje eu tenho aqui, por exemplo, eu nem sei quantas integrações eu tenho aqui, porque eu estou trazendo um ambiente a hot aqui na POC. Eu não sei nem quantas integrações eu tenho aqui. Posso ter mais de 1000 integrações. Eu tenho integração que eu tenho que erguer container, tem integração que é nativa, porque a gente pode desenvolver API própria, conversar com base de dados. Eu posso ter uma integração simples que processa no cliente. Por exemplo, RTSP. Eu processo local. Eu faço o stream do RTSP e coloco online para você. Então, isso daqui tem uma arquitetura que pode estar de acordo com a resolução das câmeras. Então, tudo isso depende do meu processamento. Então, fica realmente complicado trazer essa informação sem, por exemplo, desenhar todo o ambiente para poder trazer. Se eu tivesse trazido a arquitetura aqui, desenhado o fluxograma de toda a arquitetura, ó, isso aqui roda no serviço X, isso aqui roda, seria mais fácil até. Certo. Demonstração de provisionamento multi-cloud. Isso aqui vocês conseguem demonstrar para a gente? Bom, multi-cloud, você está falando em que sentido? Vamos lá. Que a arquitetura é cloud computing. Isso, não, isso aqui eu estou na nuvem, Então. cloud. Estando na nuvem, eu estou cloud. Então, não tem problema nenhum. Deixa eu ver. Aqui eu não estou rodando local, posso dar um ping aqui e posso provar que está em outro. Ok, o 3, que é a demonstração de composição da solução, você demonstrou que tem um PSIM Isso, PC. e a integração com o sistema de vídeo monitoramento, que faz a agregação de câmeras. Isso. Histórico de operação dos últimos 30 dias, você disse, né? Tem história de operação aqui, ó. Se for pegar aqui os eventos, dentro da plataforma aqui, ó. Mais, Vai falando no ó, microfone para ficar... histórico de operações aqui, então eu tenho aqui como comprovar que eu tenho mais de 700 milhões de eventos processados. Ó, você pode até ver aqui como está em milhões, porque a POC está diferenciado de clientes separados, né? Então isso daqui é uma plataforma multi-clientes, então é uma plataforma que eu posso federalizar. Então eu posso criar, por exemplo, vamos pegar a cenário de São Paulo. Eu consigo federalizar São Paulo, eu consigo ter a regional X acessando a sua plataforma, a tua central operacional acessando a plataforma global.
Então, eu consigo federalizar. Então, eu consigo separar para os eventos e consigo ter cada um com o seu acesso. Então, eu tenho aqui POC, ponto o domínio lá. Eu consigo colocar a regional de São Paulo X, ponto, o domínio SP, acesso só que os dados daquela regional. Então, a gente consegue também federalizar o sistema. Você consegue demonstrar que existem operadores na plataforma no momento? Ela tem operadores ativos? Então, é que assim, eu consigo mostrar aqui, vamos lá, até um item do digital, consigo mostrar aqui através de logs aqui do sistema, que está tendo atividade dentro do sistema. Log do sistema, isso daí é um item que vai ser demonstrado no digital. Então, por exemplo, assim, evento criado, vamos pegar aqui. Isso tem um evento. Ó, teve um login do Rodrigo na plataforma nessa data. Então, provavelmente ele só entrou e deslogou. Então, eu tenho eventos aqui de toda a plataforma que já está sendo usada há bom tempo. Então, isso aqui já é até um item da POC. Você consegue demonstrar que as câmeras na plataforma pertencem a esta solução, sendo controladas e geridas através dela? Então, vamos lá. Vamos lá. Que nem eu disse assim, essas câmeras são, essa plataforma aqui, uma plataforma integradora. Dentro da nossa plataforma, que nem eu falei, são um conjunto de plataformas, nós temos aqui, deixa eu achar aqui, o próprio VMS. Então, por exemplo, assim, aqui uma plataforma aqui dentro do VMS, eu posso entrar aqui no VMS. Tá, então deixa eu mostrar aqui que é mais fácil. Então eu tenho aqui dentro da plataforma os status das câmeras. Então aqui, ó, eu tenho todas as câmeras aqui cadastradas e com o seu RTSP. Esses RTSP que está subindo lá na plataforma. Então eu faço o cadastro aqui das câmeras com o seu RTSP, tem o status de quais estão online, quais estão offline. Então eu tenho todas as câmeras aqui cadastradas na plataforma. E consigo cadastrar e ativar o RTSP pela plataforma. Eu tenho aqui, eu tenho... Bom, as 1000 câmeras... Eu vou tirar os eventos aqui e vou deixar só as plataformas de câmera. Então, que nem eu disse, a plataforma é globalizada, eu consigo ter câmeras por região. Então, se eu for tirando o zoom aqui, ó, eu vou conseguir estar visualizando todas as câmeras. A gente está com 1.212 câmeras no sistema. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, vou retirar o zoom aqui. Ó, isso aqui é uma coisa legal também. Conforme eu vou dando zoom, o sistema vai me trazendo as câmeras ao vivo aqui daquela região. Então, por exemplo, que nem eu disse, é federalizado. Aquela região, daquele bairro que só tem aquelas câmeras, ele só vai poder dar o zoom e visualizar aquelas câmeras da região. Ó. Então, eu tenho as câmeras da região aqui. Se eu chegar no nível aqui das câmeras, então eu vou descer aqui nesse nível. Então, eu vou pegar aqui. Estou precisando de outra mão. Ó,
estou colocado aqui numa parte da cidade, estou com todas as câmeras aqui. Então eu consigo demonstrar essas câmeras, gerar mosaico dessas câmeras. Então eu quero personalizar mosaicos, eu posso ter aqui o mosaico, então eu posso criar submosaicos dessas câmeras que estão online. Então lista de grids, ó, eu posso deixar mosaicos já pré-estabelecidos. Então eu quero criar o mosaico da região X, o mosaico da região Y. Eu consigo trazer todas essas informações aqui para dentro do mosaico. Então eu consigo trazer as câmeras online, todas as câmeras daquela região. Então, deixa eu ver aqui, pegar uma lista de grid aqui. Então, POC, eu criei uma lista aleatória. Então, ele está nesse momento, ele se conecta ao RTCP e traz todas as informações. Então, eu consigo ter todas as câmeras online. Então, na plataforma eu tenho aqui 1.200 e poucas câmeras aqui. E conforme é muito fácil adicionar, se quiser importar embate uma planilha RTCP, a gente coloca. Então, assim, você consegue agregar. E assim, outra vantagem aqui, eu não tenho aqui, mas é até essa aqui eu acho que é. É uma câmera aqui que não está no ar, mas é uma câmera do Monuve. Então eu consigo colocar no mesmo mosaico uma câmera do Camerite, uma câmera do Monuve. Ele está processando através do embed do Monuve. Entendeu? E eu consigo colocar na mesma plataforma e consigo tirar essa responsabilidade também da prefeitura. Então, tem uma câmera do Monuve, eu agrego, você não precisa estar, basta você cadastrar a câmera, não precisa agregar nada dentro dessa câmera. É possível controlar uma câmera PTZ através da plataforma? Daí dentro da subplataforma que é o... Fala no microfone. Daí você controla a câmera PTZ dentro do... Só uma coisa, Anderson, ele vai conectar o cabo direto aí para tirar esse delay por causa... Tá. Que Eu não tenho... O Mac não tem... O Mac não tem... Ele está com o Mac. Tá. Daí respondendo a câmera. Bom, mas a hora que a gente for fazer o teste, pode conectar o cabo direto no carro? A gente trouxe a nossa Starlink, ela vai ser externa. Ah, vai ser externo. Vai ser externa. Ah, então tá bom. Daí eu tenho que... Aqui eu acredito que tenha, mas daí é pela subplataforma que é o VMS, né? Que você consegue fazer o PTZ das câmeras. Eu não tenho aqui colocado, mas é pelo VMS, né? Não pela plataforma. Você vai conectar no VMS que vai fazer a gestão das câmeras. Mais alguma? Bom, finalizada a demonstração, a comissão agora irá realizar os mesmos procedimentos das demonstrações anteriores através de equipamento próprio, com a conectividade segregada para fins de comprovação que nos atende aos requisitos técnicos e funcionais do edital. Então, após a apresentação e demonstração e análise pela comissão, seguiremos a avaliação. Então, agora a gente vai colocar o computador aqui no DataShow, né? E ele falou que tem que instalar alguns componentes, vai ser gravado aí o que ele está instalando, e a gente vai iniciar os testes pela plataforma no nosso computador. Eu posso ligar aqui? O DataShow? Esse computador esse é o nosso. É só ligar ele aí, você instala o que precisa ser instalado. Deixa eu fazer os testes. Só põe ele no DataShow, por favor. Só aguarda um minutinho. Só aguardar o cabo. Põe o DataShow. Pega o cabo de DisplayPort ali na caixa. Enquanto instalam aí, vem cá, deixa eu ver um negócio.
acesso lá, eles já estão fazendo, ele vem aí visitar. Certo. Eu acho que essa empresa logo vamos passar. Eles estão boas. A gente tem que gerar o certificado para poder acessar, assim, fazer isso aí. Eles vão usar um link deles mesmo, viu, Rafael? Ah, deles mesmo? Não, Pode ser. Tem outro aqui, não sei onde está o switch que está passando o cabo. mas agora não vai precisar, que a gente vai fazer agora os testes na própria plataforma, no próprio equipamento da prefeitura. Melhor. Pode fazer a conexão. Já conseguiu lá liberar o certificado? E na hora que eu vou fazer o teste aqui. Tá. Você vai passar os. A gente está seguindo, tá vendo? Se eles perguntarem pra gente, deixa fazer na sequência que a prefeitura se sente mais confortável.
Deu certo? Tá. Então, agora só... peraí. Então, após a demonstração, né, essa análise, aí seguimos avaliando as necessidades descritas no item 1.3 da POC, verificando se de fato a solução em que os testes serão realizados possui 1000 câmeras ativas no momento. Então, vamos solicitar agora no nosso computador, agora que a licitante ela gere o relatório e apresente que a plataforma possui o número mínimo exigido de câmeras para o processamento da prova de conceito. Então, você consegue gerar um relatório das... Aquela própria tela que eu já tinha mostrado. Não sei se... Aquela tela que eu tinha mostrado. Não sei se vocês querem mexer ou... Pode entrar. Só esse... É aquela mesma tela que eu demonstrei. Então, aqui. Está dentro... Se você ativar a camada câmera aqui, você consegue daí navegar pelas câmeras e ver as câmeras no ar. A plataforma ela não gera um relatório. É Não, assim não que a gera gente... Tá, relatório, isso. entendi. Então, neste momento, será realizada a verificação randômica de 20 câmeras para a comprovação da existência dessas câmeras. Tá? A numeração delas é como? Como você consegue? Tudo por gel. Por gel. Por gel. Não, ele não tem esse, porque é tudo por gel. Mas o randômico, se você clicar aqui em navegar, você vai ter que... Tá, então a gente vai pelo mapa, né? Ô Anderson, pode fazer lá? Aí você acessa o mapa. Pode tirar. Então a primeira câmera a gente vai acessar via mapa. Certo. Rua Jacob, marcada com Avenida Parneville. Beleza. A próxima câmera, a segunda, tá? Então, câmera Colombo, tá? Está acessando. Vamos para a terceira. Câmera Rota Santa Paula. Beleza. Praça Getúlio Vargas. Quarta. Para a quinta câmera. Paraná 39. Fecha e abre. Não. Sim. Vamos para a sexta câmera. Essa não conseguimos acessar. Batão. Tenta alguma outra que está junto aí. Sétima, não acessamos. Oitava. Piratininga 4. Não acessamos. Nona.
Próximo. Eu queria Décimo. só fazer Claro, por favor. eu vou pedir para ele só o seguinte, que tem aquela questão das câmeras do Segue de Boa, que não tem muito cliente que é pessoa física, Sim. aí a gente depende do link deles. Então eu vou pedir só para ele pegar dessa, filtrar as que são, que tem link realmente, que tem a capacidade de logar agora, porque a gente está falando, ó, quase meio-dia, isso aqui tem muita gente fazendo download e com certeza vai ter muita falha. Então fazer um filtro em cima das que dá. Licença, é que para a gente comprovar, ter uma comprovação, a gente precisa não ter dúvida que existem 1000 câmeras. A gente Não, precisa isso a desse gente tem. relatório e a gente está percebendo que... Não, mas daí vocês estão perguntando 1000 câmeras 100% online ou 1000 câmeras conectadas na plataforma? Nós temos 1000 câmeras conectadas, 1200 conectadas na plataforma. Ativas instaladas. Ativas Não, instaladas, ativas mas instaladas. Se quiser, a online, gente mostra. A gente ativas precisa- instaladas, Mas você o entrar que no- vocês têm que entender é o seguinte, câmera instalada, e isso vai acontecer no ambiente de vocês em qualquer lugar do mundo, tá? Eu dependo do link que chega da câmera. Não é a plataforma que trava, mas o link pode travar. Então, ter 1000 câmeras conectadas, 10.000 câmeras conectadas é uma coisa. Ter 1000 câmeras online, 10.000 câmeras online é diferente, não é o que está escrito no edital. Mas para ser uma prova de conceito, a gente Não, precisa então de um vocês tinham que ter relatório. escrito na prova de conceito 1000 câmeras online. Eu só vou ler novamente, tá? Após a apresentação, isso foi retirado do anexo 17. Após a apresentação, demonstração e análise pela comissão, seguimos avaliando as necessidades descritas no item ponto 3 da POC, verificando se de fato a solução em que os testes serão realizados possui 1000 câmeras ativas no momento dos testes. Só repetindo, às vezes alguém não tinha entendido. Mas assim, só para que fique bem claro de fato, se quiser eu posso usar o microfone. Ativas, as câmeras estão. A questão é conexão. A conexão final é responsabilidade sempre do cliente final, lá na ponta. Então, assim, as câmeras estão ativas, tanto que estão ali, e isso pode ser comprovado via acesso ao sistema. Elas existem, tem IP, enfim, estão todas ali instaladas. O que não tem como assegurar é a conectividade no ponto final. Isso é um ponto diferente do que câmeras ativas. Online pode ter variação de sinal, enfim, questões que a gente não tem como atestar e como garantir. Ok. Vamos seguir vamos seguir as próximas câmeras? A gente estava na 10ª. Abre o mapa lá, Anderson. Décima primeira. Alto de Pinheiros.
Eu abri o anexo 17 aqui, ele é público, tá? E eu vou ler o item 1.3 do anexo 17. O item ponto 3 diz assim: será exigido também, antes da realização da prova de conceito / diligência, comprovação de que a plataforma de vídeo ofertada, engine, motor de sistema, pela licitante, já está em operação em alguma instalação com pelo menos 1000 câmeras instaladas e operacionais, com funcionalidades de processamento e análise de vídeo equivalentes às exigidas neste termo de referência. Então, a gente vai precisar, nesse momento, uma comprovação que essas câmeras estão operacionais. Ô, Rafael, é do teu sistema, mostra isso daí para eles, por favor, cara. A gente trabalha na base de Pode câmeras, chegar, por favor. A gente trabalha na base de câmeras de rua, tá? Essas câmeras de ruas dependem da internet de moradores. Nem sempre o morador paga no dia, atrasa, tem uma redução de velocidade. Trabalho com taxa de up, porque eu mando dele pro servidor. Automaticamente, eu não tenho culpa dele não pagar a internet dele e cair. A operadora parou de funcionar, rompeu o link de fibra na rua. Isso é manutenção de até 48 horas, 72 horas da empresa local. Isso vai acontecer, aconteceu com o City Câmera, acontece com toda empresa de câmera de rua. Não tem como evitar isso. Tá? Você pode ter 12 mil câmeras, se metade não pagar a internet, não vai subir na nuvem. Isso é claro. Então, tem uma exigência, tem 1000 câmeras. Eu tenho mais de 2.000 câmeras, porém, uma grande parte delas não foi disponibilizada para o sistema por ser câmera interna, não poderia mandar para vocês, nem para a POC, tá? A grande maioria é de rua, local público e link de internet no interior de São Paulo, então, é muito escasso. Cidade de São Paulo, Pacaembu, acho que tem 98% das câmeras funcionando. Alto de Pinheiros, eu estou com 75% funcionando. Sumaré, tenho subindo sentido Planalto Paulista, Morumbi. É muito lugar que tem câmera. Então depende de link de internet. É nuvem. Do mesmo jeito que o sistema está lento para subir devido à internet, banda de download, lá também tem o problema da conexão e o pagamento dessas contas, que depende do morador, quem contratou o serviço. Novamente, é uma prova de conceito, né? A gente está aqui, a gente teve o anexo 17, tem o que a gente tinha que ser analisado e o item ponto 3 ele deixa claro que são 1000 câmeras operacionais, né? Então aqui a gente está aqui para testar o que o poder público vai adquirir. Então é uma prova de conceito. Pode fazer, gentileza? Olha, no item 1.4 existe uma previsão ali, inclusive eu acho que para sanar essas possíveis circunstâncias aí que podem acontecer num tipo de serviço como esse, que não depende exclusivamente da nossa operação e da nossa comprovação, que é justamente de se marcar uma visita junto ao cliente onde isso está em operação, para que se comprove. Uma previsão, na verdade, não é nem pode, deverá. Então, assim, talvez a solução seja a gente agendar uma visita, enfim, em todos esses, uma amostragem para que se comprove o cumprimento do edital, até para que se siga efetivamente o que está colocado lá. O item 1.4 diz que deverá ser feita essa visita, inclusive. Bom, só um minuto.
Bom, a gente, como diz o item 1.3, né, não foi falado isso, que a empresa precisaria de outra diligência, então a diligência está sendo aqui. A gente precisa desse relatório mostrando que as 1000 câmeras estão operacionais. A gente necessita disso nesse momento, que é um item que para a gente até prosseguir com o restante da POC. Cadê o Cleber? Ô, Cleber, você colocar na tela quantos estão online e quantos estão offline? Por favor. Vocês cadastraram todas. Não, deixa ele vai mostrar o quantitativo que a gente tem online. Se o problema é ter 1000 online, vai ter mais de 1000 online, não tem problema. Aqui eles não cadastraram todas as câmeras no grafano para pegar as 1000 câmeras online. Quantas a gente teria agora? Deixa eu ver aqui quanto que tá. Porque só É que ficou só faltando está esse cadastrado cadastro. 347 no grafano, né? Que era Ah, só tá, para que demonstrar é só essa pra parte. gente demonstrar Isso, essa só para parte. demonstrar essa parte. Desses 347, está mostrando 147 online. Os 347 que está cadastrado. Posso pedir para cadastrar as outras e a gente já apura quantas que estão online. Então, vamos seguindo com a POC e depois a gente volta nisso. Fala para cadastrar todas, que é para a gente mostrar quantas delas estão operacionais, ou quantas delas estão online. Acabou, não tem problema. Consegue fazer isso? Sim, E a gente- você pedir para subir todas as Então câmeras. pede, enquanto isso a gente vai seguindo com a POC e a gente deixa eu retorna para pedir eles, lá. não tem problema. Para mim tem duas soluções. Eu coloco ou vai no próprio cliente. Eles não querem ir no cliente, eles querem fazer aqui, então a gente faz isso e vamos seguindo com a POC. Enquanto isso, o pessoal vai instalando, vai cadastrando tudo também, não tem problema. Rafael, do seu sistema hoje que está ligado no nosso, você consegue dar esse relatório de quantas estão online agora? Eu peguei um dos servidores aqui só para demonstrar. Tá. Esse daqui. Só para deixar claro sobre a continuidade, no item 2.3.1, que eu vou ler agora, só poderá dar andamento na prova de conceito após a constatação de entendimento do item 1.3 edital. Então, a gente só pode, após a verificação do 8.3, a gente pode continuar com a POC. Então, a gente tem que aguardar. Esse é um dos servidores que a gente está fornecendo algumas câmeras para ele. 250, 186 funcionando, então dashboard, taxa de gravação, dias de gravação. Depois a gente vai ter que comprovar na plataforma, que é a plataforma ofertada. É a plataforma ofertada, tá? Não, essa plataforma conecta com essa. As duas são conectadas. Sim, senhor. Eles estão subindo todos os RTSPs aqui, porque isso daqui é uma ferramenta de monitoramento de câmeras. Então eles estão subindo os links, daí ele fica em tempo real monitorando, conectando a RTSP e monitorando. Então eles estão subindo daqui a pouco, vou ter todas as câmeras cadastradas, ele vai dar o status real. Eu posso pedir para gerar de informação, eu até posso pedir para eles colocarem exportar todos os vídeos, todas as câmeras exportadas. Eu gero PDF, posso pedir até para eles customizarem. Quer que eu peça para eles gerarem um PDF ali? Depois, eu ativer todas Não, sim, mas eu já vou pedir para eles customizarem a tela, habilitar o link de Por sua vez, até por tempo de gravação, a gente vai suspender nesse momento e retornar a hora que eles falarem. Não Não? Não prazo. Não prazo?
O prazo que eles querem, qual que é? Qual o prazo que vocês acham? Tá, vamos aguardar. Chama o Rodrigo aí. Pedro, sai perto do estacionamento. Vou fazer o seguinte, vamos suspender para o almoço, depois do almoço a gente Só continua me isso. passa o prazo, que aí a gente... 2 da tarde. Tá, então a gente retornará em 2 horas e 5 minutos, tá? Então às 14 horas. Então estamos suspendendo a gravação agora, retornaremos no mesmo ponto. Desculpa, 13h55, para ser mais exato. Tá, às 14, tá bom? Obrigado. Pode iniciar a gravação. Por favor, os representantes, todos, quem quiser. A gravação já foi iniciada, tá? O objetivo da prova de conceito é verificar o funcionamento da plataforma que já está em operação e realizar os testes descritos no anexo 17 para comprovação dos requisitos técnicos exigidos no edital. O edital diz, conforme item 1.3, será exigido também, antes da realização da prova de conceito / diligência, comprovação de que a plataforma de vídeo ofertada, engine, motor do sistema, pela licitante, já está em operação em alguma instalação com pelo menos 1000 câmeras instaladas e operacionais com funcionalidade de processamento e análise de vídeo equivalentes às exigidas desse termo de referência. Para ressaltar e registrar o questionamento que foi feito do item 4 sobre diligências em mais de uma localidade, voltamos ao item 1 do anexo 17, que diz: prova de conceito. A licitante vencedora do certame deverá indicar em um local único ou mais de uma localidade para compor os itens de exigência da POC, sendo que pelo menos uma localidade deverá possuir 1000 câmeras instaladas. Ou seja, a licitante poderia ter indicado mais de um local para a realização da POC. No entanto, apenas indicou um local. Portanto, não cabe agora indicar um local adicional, deveria ter feito anteriormente com um mínimo de 48 horas de antecedência, conforme item 1.7 do anexo 17. De mais a mais, a faculdade de efetuar diligências é da administração e não da licitante, o teor do disposto no item 1.5. Conforme o entendimento dessa comissão e corroborado pela assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, em face da ausência da comprovação de 1000 câmeras instaladas e operacionais, em desatendimento especificamente do item 1.3 do anexo 17 do termo de referência do edital 079 SMSU 2022, constando-se número inferior ao exigido, bem como a existência de diversas câmeras inativas, essa comissão declara o não atendimento pela licitante do que lhe exigia a prova de conceito. Dessa forma, essa comissão declara encerrada a presente diligência. Parar a gravação.